E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula desse ciclo que a gente fez nas últimas semanas. É a aula pré-visita técnica em Passo Verde, certo? Então, é a aula basicamente que vai dar base para a gente chegar lá com um maior embasamento teórico do que vamos ver na prática na empresa, tá bom? Então, o foco da aula hoje é matéria-prima, indústria e regionalização do espaço industrial. É muita coisa? É, mas vamos tentar resumir. Então, antes da gente avançar, temos que saber o quê? O que é matéria-prima, porque ela que dá toda a base para tudo que a gente vai ver na parte industrial de fato nos próximos slides. Então, a matéria-prima, de forma bem resumida, ela é o material base principal que é utilizado para a produção de um produto final ou mercadoria, que vai desde alimentos até um eletrônico, por exemplo. Então, resumindo ainda mais no caso, as matérias-primas, elas são aqueles materiais retirados da natureza, ou seja, do meio natural, ou produzidos no meio rural, para serem transformados em mercadorias pela ação humana ou de empresas também. Um exemplo prático aí, por exemplo, cada material escolar que a gente tem, tesoura, lápis, caderno, régua, enfim, mochila, vem de matéria-prima. Né? O lápis vem de onde? Da madeira, no caso, da floresta, né? Que infelizmente eles mataram para isso. A folha do livro também vem da floresta, da celulose como um todo, né? A tesourinha tem um plástico que vem aí também, a base de metal vem de um minério. Então tudo isso são matérias-primas que deram origem e foram, no caso, refinadas e transformadas para dar origem a esses materiais que a gente tem em mãos. A indústria, ela modifica desde o seu surgimento, como a gente viu na parte de revoluções industriais, ela modificou muito espaço que ela se insere, né? Seja na Inglaterra no início ou nos outros países também. Então ela traz um incentivo, um incremento ao desenvolvimento de tecnologia, produzindo novas máquinas, equipamentos, entre outros, né? Isso também aumenta o consumo de energia, vai ampliar a troca de favores e interesses entre os países como um todo. Isso vai favorecer, ou não, depende muito da questão do país, o crescimento do comércio e também a evolução dos meios de transporte. A indústria, ela também vai ser o local onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos, né? Que são os carros, no caso, como todo, exemplo básico. A indústria, por exemplo, os funcionários e as máquinas vão ser responsáveis por produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, carros, ou no caso da Empresa Verde, sacolas plásticas, né? A gente vai ver muito disso na questão da produção de diversos objetos por lá. E a atividade industrial ela vai ser muito importante para a região que ela se insere, porque ela tem grande utilidade para a humanidade, né? Seja empregando, seja trazendo estruturas que antes não se tinham em uma região, em uma cidade ou no estado. Então, as indústrias são diversas, existem elas em vários pontos do planeta, existem vários tipos de indústria também, que a gente pode ter noção, produzindo vários tipos de produtos que nós temos acesso. Então, essas indústrias, desde o seu surgimento, elas foram pautadas por alguns modelos de produção, certo? Alguns deles foram quais? Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, que, para quem tiver comigo no nono ano, a gente viu um exemplo praticamente de Fordismo e Toyotismo. Aqui, para resumir, para a gente não perder muito tempo, vamos focar principalmente no Fordismo e no Toyotismo, certo? O Fordismo ele surgiu no final do século XIX, XVIII, XIX, no século XX, e tem essa noção de produção em massa, claro, em esteiras rolantes, em linhas de montagem, mas com um operário com uma única função. Cada um só sabia a sua função nesse processo. Já no toyotismo, que foi já depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão, ele tem um outro contexto. Que contexto é esse? O trabalhador sabe todas as etapas de produção. Ou seja, se um faltar,
aquele que está lá vai poder conseguir dar segmento à produção sem necessariamente parar a produção, diferente do Fordismo, que teria que parar porque aquele trabalhador lá do meio ali que, por exemplo, fazia uma função X, ele faltou, então não tem ninguém que faça aquela função por ele. Então a não tem, porque todos têm que saber todo o processo, né? Então é um processo mais rápido, mais tecnológico e mais interessante. Exemplo prático aí em cima, a parte de cima da imagem seria o exemplo Fordismo. A parte de baixo da imagem, exemplo Toyotismo. Como o trabalhador tem todos os ciclos, ele está no meio, mas consegue visualizar todo o processo e ele sabe manusear qualquer instrumento que venha acontecer. Nas indústrias também nós temos alguns tipos de indústria, certo? Ou seja, indústria de transformação, indústria intermediária, indústria de bem de consumo, né? A transformação, que é essa primeiro tipo de indústria, é onde se transforma matéria-prima em bens, né? Exemplo, transformação do minério em aço, como tem aí. Já a indústria intermediária seria um tipo de indústria que fazem peças para outras indústrias, para que elas possam utilizar na produção de algum bem. Então, por isso que o nome é intermediário, porque ela intermedia esse contato e também a produção. Já a indústria de bem de consumo produz o quê? Produz bens que vão ser produto final ou serão consumidos ou utilizados por nós, a população como um todo. Aí você vai ter bens duráveis, que vão durar, então, por exemplo, são os carros, e os bens não duráveis, alimentos, né? Porque são perecíveis, vão acabar um dia e vão ter vencimento, tudo isso. Aqui é só um exemplo mais visual para a gente ter noção. O exemplo da indústria de base, petrolífera, metalúrgicas, siderúrgicas. A 2, indústrias intermediárias, são aquelas fábricas de motores, ferramentas, autopeças. E a 3, indústria de bem de consumo, alimentos, bebidas, móveis eletrônicos e textos, entre outros. No Brasil, essa industrialização ela foi bem diferente do resto do mundo, né? Não só no Brasil, mas em outras partes também. Mas como o foco é Brasil, estamos no Brasil, então, enquanto a Inglaterra passou por essa industrialização no século XVIII ainda, o Brasil só foi passar por isso 200 anos depois, já em 1950 mais ou menos, né? Então foi um processo de industrialização tardia. Nesse contexto, nós temos aqui a região sudeste, principalmente, como mais urbanizada e também industrializada do país, né? A região sudeste pega São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo. É o setor econômico que mais emprega nesse processo, né? Atrás terciário, como um todo. E o foco principal aqui é Sudeste, mas a região Sul não fica atrás nesse contexto de industrialização. Os pontos laranjas no mapa que vocês estão vendo são justamente os pontos de complexos industriais. Veja que o Sudeste, que é bem ali onde tem a maioria dos pontos laranjas, onde está a região, como eu falei, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. E essa industrialização no Brasil é até um histórico, né? Eu botei em negrito o que é mais importante para a gente poder saber, né? O primeiro ponto é a atividade mineradora, Minas Gerais, século XVIII, 1700 mais ou menos, em diante. Foi a primeira expansão industrial no Brasil, né? Como a gente conhece hoje, não, mas foi uma evolução para aquele período. O ponto 2 é quando a família real vem para o Brasil, no caso, e transfere a sede do Reino Português para o Rio de Janeiro, sai de Salvador, vai para o Rio. E já é um ponto de atração de indústrias para essa região. Após a independência do Brasil, também, nós vamos ter a expansão do café, que vai favorecer a ampliação das ferrovias como um todo, e também vai estimular o contato com outras regiões e outras pessoas que queriam consumir e queriam ter contato com outros produtos. A cafeicultura, no caso, o café, ela foi um grande motor dessa indústria no sudeste do Brasil, principalmente no final do século XIX e no século XX. Atraiu muitos imigrantes europeus, aí vão ter italianos, espanhóis, que vinham substituir a mão de obra escrava, né, no país. Isso promoveu o quê? Geração de dinheiro para os grandes empresariais, ampliou o mercado consumidor, porque começaram a consumir mais por aqui. A mão de obra também
foi atraída e também a infraestrutura teve que crescer, né? No caso, transporte e energia. Continuando aqui ainda, nós tivemos uma breve revolução industrial, diria assim, nos anos 30 até 50, no Brasil, porque é um estado pautado no desenvolvimentismo, certo? Com Getúlio Vargas e outros que vieram próximo a ele. A gente vai ter a criação da CSN, né? Que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras surge também aí, e a CVRD, que era uma empresa de extração mineral na época. Então essas foram as primeiras indústrias do Brasil. O governo de JK, Juscelino Kubitschek, não sei se vocês já viram essa história, né? Ele foi um importante motor para esse crescimento, porque ele implementou, executou um plano de metas, que o Brasil cresceria em 5 anos, 50 anos em 5, né, no caso. Investiu muito em estatais, empresas do governo federal, energia, infraestrutura, atraiu indústrias estrangeiras para o país como um todo, construiu Brasília, que foi também um grande salto nesse período. Durante o governo militar, a ditadura militar no Brasil, ditadura militar, de fato, não é um governo não, ele teve um período chamado de Milagre Brasileiro, por aqui, que foi quando, de fato, né, embora tenha feito uma dívida gigantesca com os bancos mundiais, houve alguns avanços também no setor de energia e transporte. Aí. Foi quando também se criou a Zona Franca de Manaus, que até hoje existe, que é uma zona de produção econômica muito grande, lá no Amazonas. A década de 80 foi chamada década perdida, que a gente teve um processo muito grande de inflação, crises econômicas no mundo todo. No Brasil não foi diferente, né? Várias empresas faliram. Então teve um milagre econômico, logo depois uma crise de quase 10 anos aí no Brasil. E, por fim, pós década de 90 até os dias atuais, nós temos dentro do possível, uma estabilidade econômica. A abertura da economia do Brasil para o capital externo vence, continua até hoje, né? Houveram algumas privatizações de empresas públicas, ou seja, passaram a sair do público e foram para o privado. O crescimento econômico vem se mantendo, né? Os governos Lula e Dilma, no caso, 2003 até 2014, mais ou menos, conseguiram manter essa linha de crescimento como um todo. E também houve um processo de descentralização industrial. Você vai ter não só o Sudeste, tem o Sudeste ainda como polo principal, mas você tem grandes indústrias no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste do Brasil e no Sul também, certo? É isso, fiquem bem, se cuidem, e essa é a aula que vai embasar a nossa ida para Prazo Verde. Então vejam ela mais de uma vez se precisar. São 2 vídeos que eu dividi essa aula em 2 partes, porque ficou muito grande, mas vocês vão ter acesso a ela no período de 14 e 15 de novembro, tá bom? Era isso, é nóis.